Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Vamos lá então, seguindo aqui as nossas aulas de língua inglesa. So it's your English time with teacher Daniel. So let's study a little bit of English. Então, gente, vamos lá, vamos estudar mais um pouquinho de língua inglesa e hoje vamos trabalhar um pouquinho aqui a parte de gramática. Isso, tá? Bom, aqui nós temos uma regra clássica e de extrema importância para você que está começando aí o estudo da língua inglesa, tá? Por quê? Porque é o uso do artigo indefinido, né? Tá? E esses carinhas aqui, ó, o, a, un, in English they are called indefinite, indefinite article. Indefinite article, ok? So, this is called indefinite article. Então, ele é um artigo indefinido, tá, pessoal? Que eu sei que muitas pessoas gostam de fazer comparações, né, da língua inglesa com a língua portuguesa, até porque é a sua língua materna, acredito eu. Mas, tome cuidado, porque nós temos aqui algumas particularidades. Se você pegar o artigo indefinido na língua portuguesa, nós temos, ó, o o uma, o uns e o umas, certo? Muito bem. Isso acontece na língua portuguesa. Nós temos o artigo indefinido numa variação não apenas de gênero, ou seja, eu tenho masculino e feminino, mas também eu tenho uma variação de número, singular e plural, coisa que não acontece na língua inglesa. Na língua inglesa, o artigo indefinido, ele será sempre, 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 sempre isso aqui, ó. Ele vai significar sempre um ou uma. Ou seja, o artigo indefinido na língua inglesa, o nosso indefinite article, is always used with singular nouns. Sempre com substantivos no singular. Você nunca verá, pessoal, um artigo indefinido com um substantivo no plural. Então eu não posso, vamos pegar um exemplo, que eu tenho aqui a palavra teachers. Teachers. Muito bem. Você sabe muito bem, né? O que são teachers? Teachers são professores ou professoras. Por que não? Eu não posso falar isso aqui, ó. A teachers. Não, não posso. Por quê? Porque o artigo indefinido, de novo, tá? Ele só pode ser utilizado com substantivos no singular. Aliás, substantivos contáveis no singular. Mas, Daniel, se eu só posso utilizar então para um ou uma, por que eu tenho dois artigos indefinidos na língua inglesa? Por que eu tenho a e an, tá, gente? Porque ele tem uma variação em termos de uso, E aí eu vou te passar aqui o uso dele certinho, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com o artigo indefinido a. Daniel, eu preciso pronunciar sempre assim, eu vou falar a dog, a cat, a teacher. Não, claro que não, tá? Você pode falar com o somzinho de A mesmo. A dog, a cat, a teacher, no problems, tá? Pode falar assim. Mas, também pode falar ei, tá? E aí é uma questão de variação linguística. Mas eu te digo que é até mais comum, talvez, dependendo do lugar onde você estiver, falar muito mais com a pronúncia aberta a do que ei. A letrinha ei, aí tudo bem, falamos ei, né? Quando a gente aprende A, B, C, D, E, F, G. O artigo indefinido também a gente pode falar ei. Ei, temos dois artigos indefinidos, a e an, que significam a mesma coisa. Posso falar assim também, não tem problema, tá? Mas na hora de pronunciá-lo diante de uma palavra, você pode falar o sonzinho de A mesmo, sem problema algum. Alright, alright, muito bem. Mas Dani, então, se eu tenho o A e o N, A e N, tá? Eles não devem significar a mesma coisa. Significam, sim, te falei, significam a mesma coisa, que é sempre um ou uma. A diferença é em relação ao uso. Vamos ver o uso? Olha só, gente, tá? O A nós vamos utilizar antes disso aqui, ó. Antes de consonant, olha que legal. Consonant sound. Como assim, Dani? Consonant sound. Eu vou utilizar o artigo indefinido a antes de palavras que comecem por som de consoante. Aliás, eu vou reforçar som de consoante mais uma vez. Som de consoante. Aliás, I'm gonna drink some coffee. All right, so we are going to use
the indefinite article a before consonant sound. Nós vamos utilizar o artigo indefinido a antes de sons consonantais. Som de consoante. Não é antes de consoante, não, filho. É antes de som de consoante. Aí, Dani, é a mesma coisa. Claro que não, não é a mesma coisa. E eu vou te mostrar depois nos exemplos que não é a mesma coisa. Já eu vou utilizar o artigo indefinido an antes de, olha aqui que legal, vowel. Vowel sound. Vowel sound. Mas, Dani, o que seria vowel sound? São sons vocálicos. Som de vogal. Te liga, não é antes de vogal, é antes de som de vogal. Então, antes de som de vogal, eu vou utilizar o artigo indefinido an. Antes de som de consoante, eu vou utilizar o artigo indefinido a. Desde que eles estejam diante de substantivos no singular. Substantivos contáveis no singular, ok? Muito bem. Então vamos lá, gente, vamos lá. Olha só, nós temos aqui no primeiro exemplo, ó, a nurse. A nurse é uma enfermeira ou um enfermeiro. Por que não? Por que eu estou utilizando o azinho ali diante de nurse? Porque nurse começa com som de consoante. Nananana, 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 nananana. Ó, o nananã é som de N. E se é som de N, é som de consonante. E se é som de consonante, eu vou utilizar o artigo indefinido aí. Mesma coisa serve para student, para lawyer, para teacher, para secretary, student, aluno ou aluna, ou, por que não, estudante. Lawyer, lawyer é o advogado ou advogada. Teacher, nosso prof, professor ou professora. E secretary, nosso secretário ou nossa secretária, tá bom, gente? Agora, quando eu tenho diante, ó, quando eu tenho o artigo indefinido diante de palavras que comecem com som de vogal, eu vou utilizar o artigo indefinido an. Portanto, an artist, an electrician, an interior decorator. Ah, Dani, mas decorator, que é o substantivo, começa com som de d, som de consoante. Pois é. Mas, tudo bem, nós sabemos que o artigo aqui, ele está se referindo ao substantivo decorador. Quantos decoradores ou decoradoras eu tenho aqui? Um só. Muito bem. Mas, pessoal, essa questão da concordância, som de consoante, som de vogal, é com a primeira palavrinha, com a palavrinha que está mais próxima do seu artigo, ok? An interior decorator. Então, um decorador de interiores, tá bom? Depois, ó, an office, ó, o somzinho de vogal aqui, ó, an office manager, tá? Um administrador, né? Tá? De escritórios, por que não? E usher é o lanterninha, é aquele carinha do cinema, muito legal, muito bacana, an usher, tá bom? Muito bem, então percebam que aqui nós temos, né, o a e o an, artigos indefinidos. Como eu falei para vocês, eles significam a mesma coisa, que é um ou uma, tá? Porém, não esqueçam, tá? Comparação com a língua portuguesa. A gente não pode utilizar diante de substantivos no plural, porque eles não podem significar uns ou umas, tá? Sua variação é tão somente a partir do som. Eu vou utilizar o artigo indefinido a antes de som de consoante. E eu vou utilizar o artigo indefinido an antes de som de vogal. Beleza? Então tá, olha só. Na sequência, a gente vai falar aqui, então, ainda mais do e do an, só que vamos falar a partir de exercícios, tá bom? Então, não te esquece, tá? Segue os teus estudos. Alright? If you don't follow me on my social medias, please, okay? Go there. So, né? Se você ainda não me segue nas redes sociais, segue o Prof nas redes sociais lá também, dá uma força, tá bom? Te vejo na sequência dos nossos estudos. Bye bye, see you later.